E fala galera, tudo bem? Marco Freitas, host aí do Formigando Podcast, e hoje estamos aí com o 9º episódio, tá? Só para não perder a conta aí, tem muitos episódios aí, além dos gravados, tá? E hoje nós vamos falar sobre destravando o metabolismo, o que ninguém te conta, sobre emagrecimento e saúde hormonal, com a doutora Adriana Oliveira, tá? Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, doutora, muito obrigado pelo seu aceite, tá? Ficamos muito felizes com a sua participação. E, por favor, apresente-se. Quem é a doutora Adriana Oliveira, inclusive fora do jaleco, né? Boa tarde a todos. Essa pergunta aí eu acho que vai ser a mais difícil do podcast, tá? Quem é a doutora Adriana fora do jaleco? Por quê? Quando qualquer pessoa fala dela, ela fala só os pontos positivos, né? Ninguém fala assim, eu sou chata, eu sou cheio de toque. Só vão falar os pontos positivos. O ruim a gente deixa de lado. Bom, eu sou a doutora Adriana Oliveira, fora do jaleco eu sou a Adriana Oliveira, sou mineira, estou nas casas dos 40 mais, então eu sei que as mulheres 40 mais sofrem, né? Sou mãe e pai do Leonardo, que está ali no cantinho. Legal. O meu filhotinho que me acompanha para todo lado. E sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito que não para. Estou sempre buscando coisas novas, atualizações. Gosto de estar no meio da família, gosto de estar sempre inovando. Me considero uma pessoa autêntica que não gosta de ficar sempre no comodismo ou na zona de conforto. Então, quem me conhece, meus pacientes, onde que me vê, eles sabem que eu sou a mesma pessoa dentro e fora do meu consultório. Autenticidade pura. Nasceu onde? Qual cidade? Manhuaçu, Minas Gerais. Quantos habitantes? Em torno de 100 mil. Opa, então veio para São José dos Campos, 7 vezes maior, já tá achando isso aqui super grande, né? E mega grande. E a doutora também presta serviços em outras frentes, como Jundiaí, né? Outras praças. Sim. Em São José, eu vim para cá por causa do meu filho, que veio estudar, e a gente acabou ficando aqui porque nós gostamos muito da cidade. Estou em Jundiaí desde 2019 e estou em São Paulo, no geral, há mais ou menos 12, 13 anos. Entendi. Bom, contando um pouquinho agora da trajetória. Quando começou a estudar, saiu do ginásio, na nossa época era segundo grau completo, né? Nós falávamos que era segundo grau completo, era sensacional. Quando que veio o desejo pela medicina? Já tem familiares? Foi berço? Foi alguma inspiração, zelo, etc? Como veio o desejo? Não, eu fui a primeira médica da família. Meu filho vai ser o segundo. Eu sou mais de famílias que têm mais advogados do que médicos ou da área da saúde. Minha mãe fala o seguinte, que desde que eu tinha 3 anos, quando eu saía com ela, qualquer pessoa que falava assim, ai, que menininha bonitinha, o que você vai ser quando crescer? Eu já falava, médica. E realmente foi sempre a minha opção mesmo, nunca tive vontade de fazer nenhuma outra área. Então, eu não falo que eu escolhi a medicina me escolheu. Legal. E, a partir daí, eu me dedico, eu sempre quis fazer uma medicina, não uma medicina básica, mas a medicina onde que eu consigo enxergar o meu paciente num todo. E não somente naquele sintoma. Eu estou com dor no pé, toma aqui esse remédio que melhora a dor no pé. Mas o que causou a dor no pé? Entendi. Agora, seguinte, a pergunta, né? Porque quando a gente vai eu tenho vários amigos que inclusive foram para medicina. E eu sei que faz de uma forma mais geral. Estou falando como leigo agora para quem está assistindo a gente, né? E depois, obviamente, você vai para uma especialidade, né? Em que momento que a doutora disse, eu vou focar em saúde hormonal, emagrecimento, emocional, enfim, todas as vertentes que a gente sabe que a doutora atende. Em que momento você escolheu e trilhou esse caminho? Antes de entrar na faculdade, eu falava assim, vou ser neurocirurgiã. Mas do nada, assim... Né? Eu achava lindo operar o cérebro. Entrei para a faculdade, primeira ida minha no bloco cirúrgico, eu falei, não quero mais. Bloco cirúrgico você não pode falar, bloco cirúrgico é frio, tá lá operando o cérebro, lá com o microscópio, não pode nem respirar. E eu sou uma pessoa que fala pra caramba, eu não sei ficar calada. Imagina eu dentro de um bloco cirúrgico, eu tenho que ficar com a boca fechada. Não combinou comigo. E aí eu acabei gostando da área da psiquiatria, tanto que eu sou pós-graduada em psiquiatria adulto e infantil, mas eu nunca gostei só de uma área específica. Eu sempre gostei de algo que me desse a chance de olhar, como eu falei, olhar o paciente no todo. Perfeito.
E aí eu comecei a estudar a abordagem integrativa. Eu sempre falo que a integrativa realmente não é uma especialidade médica, mas é um tipo de abordagem que você usa para fazer aquele paciente ser analisado num todo. E não somente nos sintomas, não somente tratar aquele básicozinho. Vou te dar esse remédio só para resolver esse sintoma. Entendi. E quando eu entrei no 40+, eu trabalho com obesidade já tem mais de 7 anos. Mas eu sentir na pele todos os efeitos de uma alteração hormonal, de uma falta de vitamina, de um cansaço, de um sono ruim, foi depois que eu entrei nos meus 40 anos. E aí eu comecei a sentir tudo aquilo que as minhas pacientes também sentiam. Entendi. Então, Falava eu com falo... mais propriedade. Sim. Aí eu comecei a ver o que é sentir na pele aqueles sintomas. Então, às vezes, você busca alguém, aí fala assim, seus exames estão normais. Pô, eu não estou normal. Eu não durmo, eu estou com oscilação de humor. Eu acordo rindo, durmo chorando, ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero, ao mesmo tempo que eu estou disposta, estou desanimada. Estou perdendo massa muscular, não tenho, por mais que eu malhe, eu não faço músculo, não como direito, mas tem gordura abdominal, baixa de libido, pele ressecada, cabelo caindo. Então, você precisa organizar esse organismo que está todo... Eu não falo que ele está bagunçado, mas a mulher mudou de fase. Entendi. O corpo mudou. Então, eu preciso organizar o que está mudando. E a doutora fala bastante de mulher, etc., mas, obviamente, atende todos. Sim, ou tem uma atendo característica mais mulheres e feminina, homens. como que é? Não, eu atendo... A abordagem minha integrativa, eu abordo todo mundo. Homem, mulheres, crianças. Né? Mas... Quando eu pego as mulheres, eu sei o que elas sentem. Perfeito. Fala com mais propriedade. É totalmente diferente. Então, eu falo assim, eu olho para a minha paciente não como médica somente, mas eu olho para elas como alguém que sabe o que elas estão sentindo. Perfeito. Agora, saindo um pouquinho aí do contexto, quais são os hobbies e paixões da doutora, assim, fora do âmbito profissional? Porque, assim, eu tenho uma agência de marketing e, obviamente, a gente atende muita gente da área da saúde. Eu tenho uma dificuldade de falar com o médico, assim, absurda. E não é arrogância, não, parte deles é falta de tempo. Eu tenho um doutor que ele brinca comigo, que ele fala que ele está segurando um pulmão, um bisturi, e alguém está segurando o telefone para falar comigo. Então, obviamente, a gente sabe que é uma agenda corrida, né? Ainda sobra o tempo para os hobbies? Como que é a doutora fora do ambiente profissional? Bom, meus hobbies, eu gosto muito de tudo que me conecta no equilíbrio. Então, eu gosto de silêncio, eu gosto da minha espiritualidade, eu gosto de cinema, eu curto teatro, amo viajar, amo estar em família, amo ficar em casa. Né? Eu cozinho com meu filho, a gente faz, né, pratos, não sei o quê, que o hobby dele é gastronomia, apesar que ele fez direito e está formando em medicina. Sensacional. Então, né, tem 3 áreas. E por quê? Pensa comigo, se uma pessoa não estar bem com ela consegue tratar alguém? Não. Então, eu tenho que estar sempre buscando um equilíbrio meu. É o tal do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você para depois prestar atenção para os outros. Né? Então, se eu não me cuidar, não tirar um tempo para mim mesma, eu nunca vou conseguir cuidar do outro. Perfeito, perfeito. E aí eu sempre falo que o meu cuidado comigo não é um luxo, é uma responsabilidade. Principalmente na área que eu atuo. Então, eu olho para um paciente e eu consigo tratar nele a parte mental e a parte física. Show de bola. Eu vou trazendo aqui algumas conexões de pessoas que mandaram algumas perguntas para a gente e a gente vai aproveitando, tá? A Carolina pergunta aqui para a gente. Hoje se fala muito em emagrecimento, mas pouca gente entende o metabolismo. Afinal, doutora, o que é o metabolismo travado? O metabolismo travado, todo mundo acha que é doença, né? Isso aí, será que morte? Não, gente. Metabolismo travado não é doença. O metabolismo travado, a gente sempre fala que o metabolismo é o estado que o corpo se encontra. Ele está travado, é como se ele entrasse o quê? Eu estou num estado de alerta, de sobrevivência, de defesa. Algo não está certo. E, por isso, ele busca travar, que a gente fala, ele desacelera. Ele começa uma fase de armazenar energia porque, aparentemente, você está doente. Por exemplo, dietas muito restritivas do nada. A pessoa tem uma perda de peso muito rápida e depois ela fala assim, nossa, do nada eu parei de perder. A pessoa já vem num peso durante muito tempo. Quando ela perde uma quantidade muito rápida, todo o organismo dela, o cérebro dela, vai entender o quê? Se está perdendo peso, está doente. Se não está comendo, eu tenho que diminuir esse metabolismo e reter energia.
Entendi. Então, tudo que ele começa a comer, o corpo começa a armazenar. Porque o seu cérebro ele vai querer fazer com que você volte para aquele peso que, para ele, é o certo. Entendi, perfeito. E aí a pessoa entra no que a gente chama que fica aquela fase parada. Ou volta ao efeito sanfona de ganho de peso. E várias coisas vão fazer travar o metabolismo. Resistência à insulina, inflamação crônica, sono ruim, a própria idade, alimentações, né, muito restritivas. Não que aí o pessoal fala assim, então não posso fazer um jejum intermitente, por exemplo. Cada pessoa é uma pessoa. O que serve para um não serve para outro. Perfeito. Então você tem que ver como está o seu corpo para você falar, isso deve fazer, isso você não deve fazer. Então esse é o metabolismo travado. Ele então trava... não existe uma receita, algo genérico. Não existe uma receita de bolo. Então você aí que está acompanhando aí TikTok, YouTube, etc, fala assim, não preciso mais do profissional, porque já peguei ali no chat GPT, esquece isso. Vou destravar meu corpo. Mas não é, gente. O metabolismo travado é só o corpo numa fase mesmo de sobrevivência. Ele está em estado de alerta porque tem algo em você que não está certo. Perfeito, perfeito. O Gabriel manda uma pergunta aqui para a gente que foi o seguinte. Doutora, existe uma relação direta entre hormônios e ganho de peso? Muita, total. Os hormônios são os maestros do nosso organismo. Eles que vão cuidar da nossa saciedade, da nossa fome, da nossa energia, do nosso sono, inclusive do armazenamento de gordura. Se você tem uma desregulação hormonal, tudo isso vai ficar desregulado. Então, se eu vou desregulando meus hormônios, meu sono piora, por mais que eu como certo, eu engordo. Eu não tenho energia suficiente para fazer minhas atividades do dia a dia. A pessoa fala assim, eu não sei porquê, mas eu não consigo ir. Não é preguiça. Eu tenho uma certa fraqueza que não me deixa ir. Não dormir bem, vai ter todo o processo durante o dia de cansaço, dor no corpo, irritabilidade, falta de foco, falta de concentração. Então, vai ter naquela cascata que vai tudo juntando numa bola de neve. Eu, por exemplo, eu tenho uma agência chamada Formiga, né? Não à toa, a Formiga gosta muito de doce. E aí existe uma característica importante. Eu sou um cara que trabalha muito com a criatividade, né? Sempre fui criativa. Se não fosse marqueteiro e publicitário, não sei o que seria, né? Deve ter outras frentes que eu utilizo, mas acho que marketing e publicidade eu utilizo bem. Mas, diante de alguns cenários na qual fico extremamente ansioso, ou preciso apresentar um projeto, etc., eu tenho uma vontade muito grande de comer doce. E aí me parece que eu como um pedacinho de chocolate. Não é um pedacinho, tá? Não vou me auto-sabotar aqui. Geralmente é um pedacinho. Quadradinho. Às vezes tamanho família. Como trata isso, né? Porque às vezes a gente precisa só daquilo. Tudo bem que às vezes a gente toma mais um pouquinho de água para entrar mais um pouquinho de doce. Como trata isso aí? Porque está associado a alguma coisa. Está associado à sua ansiedade e também o mecanismo de recompensa. Quando o corpo ele entra num quadro de desequilíbrio, por exemplo, a ansiedade, o seu organismo ele vai pedir principalmente coisas hiperpalatável. O açúcar, o carboidrato, ele é algo que dá prazer. Mas também depois vem as consequências. Sim, nem porque é bom, faz bem. O prazer, o açúcar ele é energético, né? Então, quando você dá açúcar, você tem aquela falsa sensação de, nossa, agora eu relaxei. Aí depois vem o sentimento de culpa, mas aí você faz de novo, porque você já fez mesmo, aí vem mais sentimento de culpa, só que essa ansiedade ela vai piorando, porque o açúcar ele vai estimular os processos de ansiedade, você vai ficar ainda mais ansioso e pedindo cada vez mais doce. O corpo vai pedir cada vez mais, e aí ele vai inflamando. Perfeito. E cria-se a dependência, né? Total. A Renata pergunta aqui pra gente, quais são os principais sinais de que o problema pode ser hormonal e não apenas alimentação? Nada nunca é só comida. Já começa aí. Só que não tem como você olhar para o paciente e falar assim, não, o seu problema é só comida ou o seu problema é hormonal. Toda consulta, a primeira coisa é uma boa anamnese e exames. Perfeito. Eu vou saber se ele está ou não com uma desregulação hormonal, com a desbiose intestinal, com vitaminas e nutrientes baixos, com cortisol elevado, somente com os meus exames, junto com a clínica, com a anamnese bem feita. Perfeito. Mas a gente sempre tem que analisar o quê? Por exemplo, uma mulher com 40 anos, 42, 43 anos,
ela já vai ter redução e toda alteração hormonal, que é a fase que muda mesmo. A mulher muda nessa época. E ela vai começar a apresentar o quê? Ansiedade, inquietação, sono ruim, irritabilidade, ganho de peso. E aí a mulher vira e fala assim, eu sinto que eu estou enlouquecendo. Mas aí ela vai e faz um exame, faz outro, está tudo normal. Está tudo normal para a idade. Mas para a idade é com alteração. Perfeito. A gente vê muito falar da questão da menopausa. E tem outro termo, como é que fala antes da menopausa? É o climatério ou pré-menopausa. Perfeito. Quais são os sinais, principalmente falando agora do universo feminino, que a mulher começa a perceber isso, né? Porque eu vi uma reportagem muito interessante, não está nem no roteiro isso aqui, tá? Mas eu vi um doutor falando que subiu muito o índice de divórcios para homens que não compreendem a mulher durante o período de menopausa ou pré-menopausa, etc. Como identifica isso enquanto mulher? Como se trata isso de modo até o processo de preservação, né? Sim. As mulheres nessa fase, elas não são muito compreendidas mesmo, né? Ainda, eu falo que ainda se fala muito pouco dessa fase. Mas é uma fase que você vê, quando a mulher não entra numa menopausa, por exemplo, precoce por algum problema, geralmente a partir dos 40 anos a gente fala que ela está no climatério ou pré-menopausa. Mas isso é via de regra ou depende ainda? É fisiológico. Tá. Porque nessa idade é onde você vai ter toda a alteração de estrogênio e progesterona. Tá, perfeito. Na verdade, a mulher, a partir dos 30 anos, ela começa com alterações hormonais, com perdas mesmo, mas muito pequenas. Por isso que sempre, você já deve ter ouvido falar, a mulher depois dos 35 anos tem dificuldade para emagrecer. Mas ninguém fala por quê. Não. É por causa das alterações hormonais. Mas a pessoa quer vender a metodologia lá e compra, né? Né? E aí, quando ela entra nos 40, vem essa alteração, ela fica muito mais evidente. Um dos primeiros sinais muito clássico, a mulher começa a ficar muito irritada. E qualquer coisinha ela briga, explode, não sei o quê. Aí é onde já começa o atrito dentro de casa, provavelmente. Outra coisa, ela começa com sono irregular ou até insônia. Então, ela vai estar sempre cansada, sempre irritada, porque não dorme. Entendi. Começa a ter uma dificuldade ainda maior para a perda de peso, mesmo ela falando assim, eu não mudei minha dieta. Eu como tudo que eu sempre comi, inclusive eu estou malhando, mas eu não consigo perder, principalmente, a minha gordura abdominal. Então, são todos os sinais bem clássicos. Vai ter oscilações do humor. E quando você começa a olhar os exames dela, você vê que já está com várias alterações. E aí, não que todo mundo... Aí, né, as pessoas falam assim, então todo mundo entrou no 40 anos, vai tomar hormônio. Não. Existem vários tipos de tratamentos, né, à base de suplementos, nutrientes, como o magnésio, o zinco, vitamina B12, vitamina B6, vitamina D, que faz todo um suporte e ativa melhor esse organismo. Toda mulher tem indicação de hormônio? Não. Toda mulher pode tomar hormônio? Não. Mas então as que não podem têm que viver sofrendo? Não. Tem outros meios para amenizar e para ela entrar nessa fase de uma forma saudável, porque ela não tem que morrer com 40 anos, gente. Perfeito. Sensacional. Agora, Amanda mandou assim, ó. Muitas pessoas tentam emagrecer sozinhas e acabam frustradas. Qual o maior erro que a doutora vê hoje? As pessoas olham só o número da balança. Então, elas se preocupam... Medidas, talvez? Ela se preocupa em subir na balança e tá com aquele número alto. Ela quer reduzir só aquele número. Aí ela fecha a boca. Não adianta. Ela tem que entender, o que levou ela à obesidade. Tá. Existem vários fatores. Principalmente, tem genético, tem traumas, tem resistência à insulina, tem inflamação, alteração hormonal, a idade. Tem vários fatores que geram esse quadro. Quando eu só olho a balança, por exemplo, uma pessoa que está malhando, fazendo tudo certinho, alimentação, regrados, horários, hidratando, ela vai ter um peso maior, porque músculo pesa mais do que gordura. Sim. Só que aí a pessoa está olhando só a balança, e se aquela balança sobe o número, ela acha que ela não está perdendo peso.
Perfeito. Mas, na verdade, ela está fazendo músculo. Sim. E aí ela restringe ainda mais a alimentação dela, ou seja, ela fica presa numa balança. E aí ela se frustra. Porque ela não trata a causa. Essa orientação a doutora também dá. Eu falo por experiência própria, né? Eu sou um cara que eu gosto de academia, mas eu confesso assim, eu não consigo ter aquela religiosidade que eu vejo de alguns parceiros. Tem um amigo meu que vai... Vou falar o nome não, tá? Processinho aí, tudo bem que o nosso advogado é o mesmo. Mas a gente foi numa reunião esses dias... Ele abriu a bolsinha assim, ele pesou o frango, ele pesou... Nossa, foi um negócio assim, absurdo, sabe? Não, ó, hoje tem 37 gramas, não vou poder comer. Era um negócio assim, sabe? Coisa que eu não consigo particularmente, né? Se eu vou num botequinho, eu vou querer tomar uma cervejinha com torresminho, etc. Sabe esse tipo de coisa? Tipo mineiro. E eu fico com aquela sensação do tipo, cara, mas tudo bem. Segunda-feira eu tô na academia de novo, eu queimo isso, né? A doutora dá esse processo também de orientação, porque é difícil Sim. a gente seguir a regra, né? A questão da saúde versus a nossa regra do dia a dia, do exercício físico, etc. Né? Sim, eu dou as orientações, mas eu não fico presa demais. Eu sempre falo, você tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Uhum. Então eu nunca mais posso comer uma fatia de pizza. Gente. Tem o dia do podrão? Não, esse dia do podrão não existe. Esse aí não existe. Eu adotei. Esse não existe. Esse era uma briga que eu tinha com meu filho, que ele falava assim, pode sim no fim de semana. É o dia do lixo. Eu penso assim, ô Léo, tamo junto. Não tem. Mas o que eu sempre falo com o meu paciente, gente, hoje você quer comer uma fatia de pizza, você não precisa comer uma pizza inteira. Uhum. Só que aí, vai comer esse carboidrato, essa gordura toda a noite, durante o dia, você compensa. Não ingere carboidrato ao longo do dia, pega mais uma proteína, uma salada, um legume, hidrata bastante. Uhum. E depois você malha um pouco mais para queimar aquilo ali. Mas não significa que você nunca mais vai poder comer uma fatia de pizza. Perfeito. Os extremos, eles são terríveis, porque ninguém vai conseguir viver no extremo muito tempo. E aí onde a pessoa, o pouco que ela emagrece, ela se dá o direito de voltar a comer. Não esqueça que você emagreceu o seu cérebro, quer que você volte para aquele peso que você tinha. Uhum. Então, tudo que você comer um pouquinho a mais, vai armazenar. E o ganho de peso é muito mais rápido. Uhum. Eu sempre falo que as pessoas elas não têm dificuldade em emagrecer. Elas têm dificuldade em manter. É o tal até da pessoa que ganha na Mega Sena, a dificuldade de manter depois o patrimônio. Vai tudo embora, se não tiver cabeça, né? Mas por causa da falta do equilíbrio. Uhum. Então, eu preciso saber que não é porque eu emagreci que eu deixei de ser obeso. Uhum. A obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão, o diabetes. Uhum. Então, a pessoa está magra. Tá, é diferente. É o que a doutora falou. E o cérebro falou assim, opa, aqui não é o seu peso, volta. Por isso que geralmente falam que, nossa, eu sempre engordo, emagreço e engordo. E quando eu engordo, eu sempre ganho alguns quilos a mais do que eu tinha antes. Sim. Por quê? É reserva. Isso acontece muito com remédio de emagrecimento, né? Opa, eu já tomei para fazer exercício. Falei, vou tomar um pouquinho só para eu controlar a alimentação. Mas depois que parei, pelo amor de Deus, comi até a geladeira. Isso mesmo. O tratamento para a obesidade, eu falo que ele é sempre, mas não é um tratamento onde você vai tomar uma dose de medicamento o resto da vida, mas você vai ter que tomar uma manutenção. Uhum. E o principal, tratar a mente. Uhum. E entender o que te levou à obesidade. É sempre a pergunta que eu sempre faço para o meu paciente. Quando você começou a perceber que você estava indo para a obesidade? Desde a infância, a família, a genética, ocorreu um trauma no meio do caminho, onde você buscou o refúgio na comida. Mas o que caracteriza uma pessoa obesa? Hoje, porque a gente vê muito o mercado falando assim, coloca seu peso aqui, sua altura, calcula-se IMC, aí você aparece lá, sobrepeso. Nossa, ferrou, sobrepeso, vou ter que procurar um profissional. Tá lá com o IMC quase 30, e vai. O que caracteriza uma pessoa... Hoje o IMC, né, não é tão olhado. Por quê? Porque muitas das vezes o IMC olha o peso. Se você tem muito músculo, concorda que você está pesado? Sim. Mas você não está obeso. Uhum. Entendi. Então, hoje, olha-se muito a bioimpedância. Você olha a taxa de massa magra, a taxa de gordura, a taxa de água, a taxa de gordura visceral. Isso é um exame que a doutora pede lá, por exemplo? Eu faço lá dentro da clínica, a bioimpedância, sim. Tá. Então, você vê toda a conformidade desse organismo. Aí você vai saber o nível certinho que ela está. Perfeito. Edneia pergunta assim, Edneia,
quando falamos em terapias avançadas, o que isso significa na prática? Eu escuto muito aqui nas redes sociais, mas não sei o que significa. Terapias avançadas são métodos que a gente usa que vai além de uma medicina tradicional, tipo, com só remédios alopáticos, só tratando sintoma, ou pedindo exame e fazendo só aquele cuidado, né? Aquela rotina. Uhum. As terapias avançadas, você, além de analisar o paciente num todo, você vai fazer por exemplo, está com alteração hormonal, você vai regular esse hormônio, se tiver indicação e se puder. Uhum. Está com, por exemplo, desbiose intestinal. Uhum. A desbiose intestinal, hoje, ela é mais falada, mas até pouco tempo atrás ninguém nem sabia o que é. O nosso intestino é o segundo cérebro. Uhum. Por exemplo, se eu estou com uma desbiose intestinal, a minha absorção intestinal fica péssima. Uhum. Eu estou com todas as minhas bactérias intestinais boas comprometidas, porque eu posso ter outras coisas que não poderiam estar ali. Uhum. Então, meu epitélio intestinal está alterado. Eu preciso organizar esse intestino. Uhum. E aí, eu sempre falo, as pessoas vão lá e tomam aquele monte de suplemento oral. Uhum. E faz exame, está tudo baixo ainda. Eu falo, mas se você não organizar o seu intestino, você só vai fazer cocô caro. Uhum. Mais nada. Vai só beber e cagar, porque ele não vai ser absorvido. Uhum. Né? Então, as terapias avançadas, elas olham isso. E aí a gente trata a parte intestinal. Lógico, quando o paciente tem indicação, usa-se remédio. Uhum. Então, quando tem indicação, todo mundo tem que usar medicamento alopático para todas as patologias? Não. Uhum. Existem outros métodos de tratamento que não é só remédio. Uhum. Perfeito. Antes da gente entrar no próximo tema, uma pergunta agora, nem está no roteiro, hein? Mas assim, fala-se muito, agora, não sei se é uma marca, se é o procedimento, enfim, fala-se muito do Monjaro. Ah, sim. Né? E a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, que muita gente utiliza por conta própria. Eu vejo que muita gente está comprando no Paraguai e tomando por conta própria, enfim, está tendo uma série de banimentos. Fala-se de alguns efeitos colaterais, algumas coisas, alguns fatores são desconhecidos ainda, dizem que está em estudo, etc. O que a doutora tem a falar sobre a utilização? Quem é que pode? Quais são os riscos? De uma forma contextual, não está no roteiro novamente, sim, mas eu tenho muita gente que pergunta para mim, porque eu acabo entrevistando alguns médicos. Se a doutora puder falar um pouquinho. A tisapartida, ela é um medicamento maravilhoso, né? Eu falo que antigamente não tinha-se tantos tratamentos tão bons para a obesidade como tem agora. Há anos atrás tinha lá os anorexígenos, Fempoplorex, Desobese, a sibutramina ainda tem, esses outros nem se fabricam mais. Uhum. Eles saíram mesmo da grade aí farmacológica por causa dos efeitos também danosos que geravam no organismo. Uhum. A TIRS, ela é hoje um dos melhores medicamentos para tratamento da obesidade. Qual que é o erro? Eu uso somente a tisapartida na dose que eu acho que eu devo, do jeito que eu acho que eu devo. Não faço nem o exame antes para ver como está o meu organismo para esse medicamento. Uhum. Não preparo o meu corpo e quero perder peso. Uhum. Eu pego vários pacientes tomando tisapartida aí que não perdeu nem 1 quilo. E o que pode acontecer se a pessoa tomar isso por conta própria sem fazer exame? Quais são os riscos? Depende muito, Célio. Depende do que o organismo dela tá. Pode evoluir para uma pancreatite, pode evoluir para uma gastroparesia, por exemplo, que é né, todo o funcionamento gástrico, porque a TIRS faz aquele alimento ficar mais tempo no estômago, então você fica saciado mais tempo. Ah, entendi. Então esse esvaziamento gástrico pode não acontecer. Tá. Tem tantos outros. O problema não é tomar a TIRS. O problema é como você toma. Entendi. E doses, aí o pessoal fala assim, eu comecei com 2,5, não fez efeito não, foi para 5. Não fez efeito não, foi para 7,5. Fez efeito não, daqui a pouco eu estou tomando 12,5 de miligrama por semana. Uhum. Muitas das vezes, subir a dose bloqueia mais a perda de peso do que manter uma dose menor e você associar outras coisas para destravar esse metabolismo. Perfeito. Bom, pessoa precisando ou querendo, tendo mais informações, também é uma pauta. Isso ela encontra lá no consultório da doutora, sim, né? Sim, com certeza. Legal, então tá aí a dica, tá? Tá fora da pauta. Agora vamos entrar agora em polêmica. Não sei se vai ter música não sei se vai ter música de polêmica aí na edição, mas provavelmente até o Léo, que faz bastante edição aí, vai colocar aquela musiquinha especial. Perguntam para nós aqui, né, que já fizeram o levantamento do perfil da doutora, e a doutora conhece bastante de medicina canabinoide. Opa! Né? Doutora, primeiro, o que é a medicina
canabinoide. E quais são os preconceitos? Existe o preconceito da pessoa física, do paciente, alguma coisa cultural, religiosa, entre vocês médicos, etc. Contextualiza pra gente, por gentileza. Opa! Gostei. Aí, show de bola, edição. Medicina canabinoide, entrei. Breve na Netflix. A medicina canabinoide, o preconceito é justamente pela desinformação. É mais fácil eu falar que aquilo ali não presta do que perder tempo estudando. Perfeito. Se fosse algo que não prestasse, você acha que os Estados Unidos iria patentear? Eu acredito que não. Grande potência. Então, porque eles já patentearam. Uhum. E aí, Mas o que é, de uma forma contextual, a medicina canabinoide que a gente usa, né? O óleo da maconha mesmo. Sim. Mas com estudos, gente, a medicina tem estudos, tem várias evidências científicas. Não é aquele negócio assim, é off-label. Não, não é off-label. Uhum. Foi-se visto, no Brasil, né, teve um tempo que foi usado, depois parou e voltou-se novamente. A medicina canabinoide, quando ela é muito bem usada, ela pode ser um divisor de águas para várias patologias. E hoje ela faz parte de alguns protocolos, por exemplo, de dor crônica. Se você me falar assim, então eu vou usar o óleo de cannabis, eu posso parar todos os meus remédios, eu estou curado. Não. Você nunca para remédio para começar a medicina canabinoide. Você usa o óleo da cannabis junto com os outros medicamentos. Pode ser que algum dos remédios você vai ter que diminuir ou tirar? Sim, porque o alvo é diminuir a alopatia, que é muito mais danoso. Entendi. Então o óleo é natural. Não, o óleo é um remédio. Ele tem metabolização hepática, ele faz interação medicamentosa. Tem vários tipos de óleo. Tem óleo que é mais para dor, tem óleo que é mais para o sono, tem óleo que é mais para ansiedade, tem óleo que é mais para epilepsia. Mas ele não cura as doenças. Como não tem remédio que cura ansiedade. Perfeito. Não tem remédio que cura depressão. Não tem remédio que cura hipertensão. Mas por que o óleo, então, só pode ser usado se ele curar? Sim. Não é. Todo mundo tem o sistema endocannabinoide no nosso organismo, que perante a medicina é muito novo. Foi se estudado, descoberto. Ethan Russo, ele fala muito isso, né? A maioria das nossas doenças é pela desregulação do sistema endocannabinoide. Então, nós temos receptores de CB1, numa maior concentração no sistema nervoso central, e CB2, maior concentração no sistema nervoso periférico. Quando você usa um óleo, esses canais, não todos, eles vão ativar os canais de CB1 ou CB2 que está com o órgão-alvo em sofrimento. E aí ele estimula para aquele órgão voltar a ter o funcionamento dele ideal. Perfeito. Minha primeira paciente foi minha mãezinha. Que ela tinha? Você daria um remédio que não tivesse estudo, que fosse ruim, que desse problema para sua mãe? De forma alguma. Então, né? Eu falo sempre isso. Se eu dei para minha mãe, se eu dou para o meu filho, se eu uso, então o negócio não pode ser tão ruim assim. Não, sem sombra de dúvida. Existe essa questão da cultura, do conhecimento, né? É o preconceito. A desinformação. Nós tivemos uma ex-colaboradora, né? Que virou uma amiga nossa, obviamente, que ela teve um bebezinho, que eu não vou saber os nomes das CIDs, obviamente, agora, mas ele saiu com uma porrada de doencinhas. E aí o médico, acho que deu 2, 3 meses de vida. E por conta do uso do canabidiol, a criança viveu até 2 anos. Então, eu acho que em alguns momentos, Sim. eu sei da natureza, de Deus, etc., mas ao mesmo tempo ela prolonga Sim. a vida em alguns momentos. Eu usei o óleo com a minha mãe. Minha mãe tem artrite reumatoide diagnosticada há quase 40 anos. Usou todos os tipos de remédio, fez uma fibrose pulmonar por uso de metotrexato, fez diabetes por uso de corticoide, pressão alta por uso de remédio, obesa, ficou extremamente inchada, obesa, fez Cushing por uso de corticoide e nunca melhorou. Rigidez matinal, dor extrema, frio, então, acabou. Não conseguia viajar 50 quilômetros, que já tinha que fazer nela coquetel de remédio para ela aguentar ficar bem na viagem. Quando eu entrei para ela estava com a dor lombar, rastreio para mieloma múltiplo. Ela tinha algumas células já alteradas, mas não fechava totalmente o diagnóstico. Foi quando eu fiz a minha primeira prescrição. Eu já vinha estudando há anos, mas ainda não tinha prescrito. Ela melhorou a fibrose pulmonar, ela emagreceu, ela melhorou a dor. As células que estavam alteradas simplesmente evoluíram. Hoje, a hemato dela, inclusive, sempre fala comigo, zerado total.
Melhorou, ela saiu de todos os remédios, inclusive de diabetes, pressão alta, de tudo. Olha. É assim, ela parou por conta própria, tá? Porque eu falei com ela, a gente vai fazer o desmame do remédio no tempo certo. Depois ela só falou assim comigo, eu não tô com dor, parei. E se falar com ela, só não vai usar o olhinho? Nossa, ela Deve vai! assistindo a gente. Como é que chama a mãe? Beijo, mãe. Marazi. Dona Marazi. Tá acompanhando a gente. Mas assim, faltou só um detalhe na resposta, que seria em relação ao preconceito ainda. Sim. O preconceito, primeira pergunta, existe? E ele vem de quem? Ele vem do paciente? Ele vem de outro médico? Alguma coisa associada à religiosidade? A que se deve esse preconceito que a gente escuta por aí? Eu vejo mais nos colegas da área da saúde. Tá. Os pacientes, eles já vêm querendo usar o óleo. Tá. Ele chega e fala assim, eu vim aqui porque a senhora passa o óleo de cannabis. O meu médico não quis passar porque ele falou que não tem estudo. Ah, entendi. Entendi. Mas tem estudo. E onde ele buscou essa informação? Quem? O paciente, no caso, ele consultou por conta Pensa própria. comigo. Eu tenho vários pacientes usando óleo de cannabis pelo tempo que eu trabalho. Eu trabalho dentro de um grupo de dor crônica, então eu uso muito óleo para isso. Tá. Eu peguei um paciente cadeirante. 10 anos de tratamento. Ele chegou para mim na cadeira de roda, porque não que ele tinha problema de locomoção, mas porque ele não conseguia andar pela dor. Ah, entendi. Quando eu comecei com óleo, ele foi melhorando, melhorando, até que ele entrou andando, sem muleta, sem nada, falando que estava fazendo atividade física, Uau. que não tinha mais dor e que estava extremamente bem. Uhum. O paciente que já fez de tudo e está desesperado, ele busca informação em todos os lugares. Sem dúvida. Ele quer saciar aquilo lá. E aí ele quer tentar, porque o não ele já tem. Sim, sem dúvida. Eu pego as mães de autista nível 3, não verbal, que a gente começa com óleo, principalmente quando a gente começa com óleo na idade que dá ainda para reverter. Eu tenho autista que era nível 3, que hoje é nível 1 e fala, e ele não falava quando ele chegou para mim. Ó, que legal. Tá vendo aí você, né? Então, se tem muito preconceito, etc., pode conversar com a doutora, inclusive tirar algumas dúvidas Com depois, certeza, né? pode mandar mensagem que eu sempre respondo. Isso aí é cultural, pessoal. Então, tá aí, tá? Se você pensava alguma coisa ao contrário, já sabe que não é assim que funciona. Não. E certamente você daria para sua mãe, para seu filho, então Né? fica aí a dica, né? Aproveitando, já fizeram uma outra pergunta aqui pra gente. Como é que ela funciona, né? Em quais casos, efetivamente, ela mais ajuda ou que a doutora mais aplica? O cannabis? Isso. Eu uso muito, eu sempre falo, gente, não existe tratamento para TEA. A pessoa nasceu TEA, sempre TEA. A gente trata as comorbidades que vêm associadas. Perfeito. Agitação, o não verbal, a inquietação, a interação social. Então, a gente vai tratar... E outras patologias, né? Eles podem ter uma esquizofrenia, um TOD, um TDAH, tudo junto. Uhum. O óleo de cannabis, eu não poderia falar, mas eu vou falar. Bora. Falar. Gosta assim, tem outra musiquinha aí de suspense? Vou falar. Eu falo que isso é para tudo, mas não posso falar isso. Sim. Por quê? Tem o óleo para sono. A música aí? Ó. Eu falo que serve para tudo, porque realmente serve. Você é muito ansioso, sempre tenso, sempre agitado. Você começa a usar o óleo, você sente que aquela tensão, aquela agitação passa. Você não dorme. Você começa a usar o óleo, você começa a perceber que você tem um sono reparador. Você dorme e acorda bem. Diferente quando você toma, por exemplo, um clonazepam, que você acorda parecendo que você tomou todas no dia seguinte e ainda fica com amnésia. Ou o Zolpidem, que te dá ainda, além de dar alucinação, ainda dá o efeito rebote dos apagões ao longo do dia. Fora o esquecimento, o cérebro vai embora. Dor crônica. Ele tem, inclusive hoje ele faz parte do protocolo de dor crônica. Epilepsia, ansiedade, depressão. Ah, mas os estudos liberam só para isso. Não. É quando a pessoa quer só para isso, só serve para isso. Nós temos o congresso, Caio Quem faz, que é maravilhoso, uma vez por ano, que é um congresso internacional, vem gente de todo lugar do mundo, falando das experiências dos prescritores, das melhoras, mostrando mesmo como, quando usado de forma correta, e o óleo correto, tem uma melhora. Por isso que eu falei, um divisor de águas. Pensa você com 12 anos de dor crônica. O pouco que você aliviar a intensidade da sua dor, gente, aquilo ali já é mágico. Sem Só dúvida. quem tem dor que sabe. Exato. E tem efeitos colaterais?
Praticamente não. Algumas pessoas no início falam que fica um pouquinho nauseado por ser um olhinho, né, que você toma. Um ou outro já teve diarreia e pronto. Tá. Mas não dá baratinho. Diarreia emagrece também, tá tudo certo. Né? Mas nós temos um óleo que ajuda no processo de compulsão alimentar, que é o THCV. Legal. Que é maravilhoso. Por isso que eu falei, existem vários tipos de óleos. E para saber qual é, consulta com a doutora. Terapias avançadas que você falou aí. Um dos protocolos que a gente usa, porque eu trabalho também com Mondiaro, né, com a Tizipartida, mas eu não uso só ele puro. Porque se o paciente é ansioso, não adianta só dar Mondiaro. Mas às vezes o paciente não quer usar um medicamento da psiquiatria para acalmar. Eu entro com óleo de cannabis, 2, 3 gotinhas, 2 vezes ao dia, ele fica extremamente bom da ansiedade. Show de bola. Para quem está assistindo aí e hoje se sente travado, cansado e sem resultado, né? Eu vi até, aproveitando o gancho, eu vi esses dias, não sei se eu comentei com vocês, eu acredito que sim, uma pessoa falando que está depressão, uma doutora falou assim, isso é falta de B12. Agora, assim, qual o primeiro passo? Quando a pessoa já está sentindo isso? Porque imagino que é uma luta, né? Obviamente, assim, do tipo, a cabeça quer e o corpo não obedece. Sim. Qual o primeiro passo? Procura a doutora, faz os exames? Se eu pudesse olhar para essa pessoa agora dentro dos olhos dela, eu falaria então, olha ali, assim, olha lá, vou olhar nos seus olhos e vou falar. Se você se sente cansado, se você se sente travado, se você acha que a culpa é sua de você estar nesse quadro, a culpa não é sua, não é falta de força de vontade, não é só comida. Você precisa de uma ajuda muito além. Que você tem que aprender a ouvir o seu corpo. Eu sempre falo, o corpo fala. E o corpo, as pessoas só escutam o corpo quando está ruim, quando está na crise, né? O corpo começa a falar com sintomas soltos. Um cansaço a mais, um sono ruim, um apetite maior. E aí significa que já está mudando. Aí que você tem que procurar, mas a pessoa dá desculpa para o problema dela. Ela fala assim, dormir num colchão ruim, vou trocar colchão. É verdade. Deve ser porque eu estou muito tenso, passei estresse no trabalho, deve ser por isso. Só que isso vai virando o quê? Vai acumulando. O corpo está falando, não está? Sim, sem dúvida. Vai chegar uma hora que o corpo, explode. Perfeito. Então, antes de você vou parar de comer, de forma drástica, procura uma ajuda, avalia o seu organismo, vê o que está desregulado nele, e aí sim você começa um tratamento onde você vai ter menos sofrimento e vai dar certo. Perfeito. Porque senão eu fico sempre comendo menos, tentando malhar, só que isso não vai com resultado, a pessoa frustra e para. E aí ela volta para o efeito sanfona. Perfeito. Eu tenho uma série de colaboradores, tenho uma agência de marketing digital. E muitas vezes, até nós, empreendedores, anos 80, né? Eu também sou 40 a mais, mas homem fala mais, eu tenho 45 anos. Mas a gente se vê com colaboradores, às vezes de 20 e poucos anos, que parece que tem uma energia inferior, uma disposição. Sim. A gente fala muito de conflito de geração, mas a minha pergunta não está nem no roteiro também, tá? É isso mesmo? Ou então tem algumas coisas que estão surgindo precocemente? Fala-se muito de burnout hoje, fala muito-se de NR01, né? Tratando de doenças psicossomáticas, exatamente. Como que a doutora vê isso dentro desse processo de geração? Está acontecendo mais coisas com jovens ou é só questão geracional? Não, eu falo que se você parar para analisar, teve um boom, já vinha num boom antes da pandemia, mas teve um boom muito maior pós-pandemia. Por quê? As coisas ficaram muito mais voltadas para a rapidez e agilidade da internet. Sim, sim. Isso faz com que as pessoas, elas têm um tempo muito maior em tela e isso prejudica. Além disso, isso acelera muito. Além disso, a alimentação mudou-se muito. E você é o que você come. Se você só come alimentos inflamados, embutidos, né, fast food, o seu corpo inflama. Se ele inflama, você vai ficar cansado, indisposto, com dificuldade de memorização, com sono ruim. E aí, depois da pandemia, por ter ficado tudo fechado, as pessoas começaram a consumir muito alimento totalmente diferente. Você pode ver que até o número de pessoas obesas se aumentou e a gente vê crianças com muita obesidade hoje. Exato. Então, foi uma mudança que já vinha antes da pandemia, mas que com a pandemia ela fez um boom. Mudança do padrão de vida, mudança alimentar, mudança dos hábitos. Hoje você não vê, as pessoas têm uma dificuldade um pouco maior em se socializar. Porque a pandemia não isolou todo mundo. De fato.
E aí, para voltar para a socialização, é muito mais difícil. Sem dúvida. E ainda tem as crianças da pandemia. E é difícil, né? Você pensando assim, porque vou me colocar na função de empreendedor. Você tira a pessoa dentro dessa característica de trabalhar todo mundo junto, coloca a pessoa em casa para trabalhar home office com mais qualidade de vida, tempo de comer melhor, tempo de exercitar melhor, um estudo, etc. E parece que piorou. Piorou. Por quê? Da pandemia, eu lembro que eu fiz uma live explicando para as pessoas: por favor, vão trabalhar em casa, mas escolhe um cômodo, faz todo o seu processo, levanta, toma banho, toma café, se arruma, vai para esse cômodo, trabalha, cumpre a meta daquele horário, volta para casa. Sim. E faz todo o processo para sua mente, o seu cérebro, ele conseguir diferenciar casa, trabalho. Perfeito. Aí as pessoas da cama já trabalhava, não levantava, não fazia nada, não sei o quê, trabalhava da cama, só põe a blusa, né? Embaixo fica do jeito que tá. E aí, só que aí isso virou o quê? Uma bagunça. Porque na verdade as pessoas, quem trabalhava até às 5 começou a atender até às 10. Porque eu estou em casa mesmo. E aí as pessoas começam a mandar mensagem sábado, domingo, até meia-noite, 1 hora, querendo tirar dúvida, não sei o quê. Eu vejo muito a classe dos professores sentiram muito isso, né? Porque aí ficaram tendo que dar aula online e aí tinha sempre os pais, os alunos que achavam que até domingo estava nesse processo também. E isso tudo mexeu, a ansiedade aumentou, o estresse aumentou. Principalmente que as pessoas não souberam separar. Vou trabalhar, estou em casa, mas o ambiente casa, ele não pode ser fixo para o trabalho, porque senão a mente entra em colapso. E aí tem uma preocupação dos pais, né? Porque o jovem, embora seja responsável, 18 mais, tem aquela questão de não querer procurar. Né? E o pai também fica naquela, tenta, mas não consegue tirar de casa. Né? Você tem essa questão também. Né? Nós pais, a gente nunca quer que os filhos passem pelo que a gente passou. O erro é nosso. Exatamente, é isso. Eu sempre falo assim, nós temos que ensinar, educar, mas quem vive a vida do filho é o filho. Sim. O nosso erro é tentar sempre sanar os problemas que os filhos geram neles. Fez isso, eu vou lá e sano. Fez aquilo. Eu falo por mim, erro constantemente. Todo pai erra, porque ninguém quer ver o filho sofrer igual ele sofreu. É protecionismo, né? Sim. Só que isso não faz eles serem pessoas preparadas para o mundo. Dá uma empurrada e fazer voar. Né? Bom, papo que é bom acaba rápido, pessoal. A gente está se caminhando aqui para o final. Tá? Queria agradecer a doutora pela participação. Na verdade, não foi um bate-papo. Você que está assistindo aí, foi uma verdadeira aula. Né? E aí, não utilizou muitos termos técnicos, principalmente da área da medicina. Né? Eu falo que conversar com médico e advogado é difícil, porque a gente precisa andar com um dicionário. Mas foi super tranquilo. Eu imagino que para você que está assistindo também, outras perguntas surgirão. Né? Eu quero que a doutora deixe aqui para a gente redes sociais, contatos, etc. Quem quiser agendar uma consulta, tirar dúvidas adicionais, como faz para encontrar a doutora? Pode fazer olhando para lá, por favor. Tá, joia. Tem o Instagram, DRA.Adriana Oliveira. Né? Tem o nosso instituto, Instituto Luvani, também no Instagram. E tem o TikTok, que é doutora Adriana Oliveira. Perfeito. Se quiser agendar uma consulta aí pessoalmente, endereços? Endereço, Avenida Iguape, 881, Jardim Satélite. Eu sou péssima com coisa de endereço, tá, São gente? José dos Campos, eu né? falo que eu ando com o Waze para sair de uma rua para outra, assim, que tá pertinho. E a doutora atende não só presencial, mas tem aí online, Atendo etc. online e presencial. Tá. Posso completar uma pergunta que você me fez, que eu fiquei sem responder ela toda? Por favor. Quando você falou assim, do emagrecimento, quando foi que você decidiu ir para o emagrecimento? Sim. Né? Eu falo que ver a dor do outro todo dia chama atenção, não chama? Sem dúvida. A dor de vários, passa 10 pacientes no dia. De 10, 6 falam a mesma coisa, só que são pessoas que nunca se viram. Isso começa a mexer. Então, foi aí que já foi. Fora isso, uma pessoa que sempre me fez estudar muito sobre a obesidade foi o meu filho, que com 8 anos ele teve um ganho de mais de 20 quilos em um mês quando o falecimento do meu pai. Entendi. E ele tomou vários tipos de medicamentos, fez vários tratamentos, mas todo mundo só tratava o número da balança. Ninguém nunca tratou, no caso dele, o trauma. E quando ele me mandou uma mensagem assim, mãe, por anos eu consegui botar uma blusa para dentro da calça, sem ter vergonha.
E eu falei assim, graças a Deus. Foi quando ele começou a usar, inclusive, o THCV. E eu já estava vindo estudando bem a obesidade e tratando ele. E hoje ele está magro. Eu vi o Léo, tá irreconhecível. Não que não estivesse, tá, Léo? Mas hoje está mais esbelto ainda, cara. Então foi o meu filho e os meus pacientes, porque ver a dor deles todo dia mexeu comigo. Entre empatia, coração, amor à profissão, né? Sim. Perfeito. E aí eu quero tratar não só a perda de peso, mas eu quero tratar a causa da perda da ganho de peso. Tá aí, se você quer recuperar a autoestima, né? Um pouco de perder barriga, ter mais disposição, enfim, mulheres na menopausa, no climatério, enfim, tá aí, doutora para atender todas as especialidades. Doutora, obrigado novamente. Obrigada a você. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso 9º episódio, tá? E já aproveitando para fazer um convite para você. Na segunda-feira vamos falar com o Weber Santos, especialista no mercado imobiliário. Vamos falar sobre financiamento, vamos falar sobre consórcio, vamos falar sobre inflação, vamos falar sobre uma série de temas que é extremamente relevante, tá? Então você fica aí com a gente no Formigando Podcast. Um abraço e até já. Cortou?